Bem-vindo ao Zona Política, segunda-feira. Galera, que é isso, hein? Mais um episódio especial Conselheiros Tutelares, hein, Arthur? Só que é o seguinte, eu vou falar pra vocês, a gente não tá trazendo um conselheiro, não. Ele trouxe o conselheiro. Ele que foi o mais bem votado na última eleição, né? E eu tenho um prazer, porque ele se tornou um amigo, me fez uma ligação uns dias desse, eu falei, cara, tá na hora da gente poder fazer essa movimentação com esses novos jovens conselheiros. E ele que é tá dando várias dicas para os conselheiros do Distrito Federal. Boa. E fazendo acontecer na vida deles. Doutor Isaquiel, seja bem-vindo ao Zona Política. Primeiramente, muito obrigado, Arthur, muito obrigado, Alisson, pela oportunidade de falar a respeito deste órgão tão importante que é o Conselho Tutelar. Sinto-me honrado pelo convite, pela oportunidade, e vocês prestam um excelente serviço para a sociedade, ao ponto de que trazem para o debate o assunto órgão Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão que foi criado depois da Constituição de 1988 e tem um papel muito importante na sociedade. Eu tenho orgulho de dizer que fui conselheiro tutelar, fui eleito em 2015 e em 2019. E lá eu me identifiquei muito com a função que o Conselho Tutelar desenvolve. Eu fui criança, naturalmente, perdi o meu pai assassinado muito cedo. Caramba. Eu tinha de 6 para 7 anos de idade. E sei o quanto que, às vezes, a falta de um órgão que possa auxiliar a criança ou adolescente faz muita falta, Arthur. Então, o Conselho Tutelar é um órgão que foi criado para substituir o juizado de menor. Importante. Então, nós precisamos ter pessoas no Conselho Tutelar que conheçam da legislação e que tenham um compromisso moral com a sociedade. Isso é um diferencial muito amplo, porque hoje você ter um conselheiro com essas visões significa que você está trazendo novas pessoas para o colegiado, são novos jovens, porque o que a gente percebe é que a maioria dos conselheiros que estão agora, a gente já tem uma noção, algumas pesquisas já saíram, que 65% dos conselheiros podem ser renovados nessa próxima eleição agora. O senhor concorda que os conselheiros, eles precisam ser atualizados, eles precisam se atualizar cada dia mais? Eu já dizia, Arthur, quando eu disputei a primeira vez, que infelizmente a nossa legislação, o ECA, que é de 1990, ele não está atualizado e exige apenas o nível médio para ser conselheiro tutelar. Eu sempre bati na tecla de que para ser conselheiro tutelar deveria ser exigido, Alisson, o nível superior e de preferência em algumas áreas específicas, do direito, da pedagogia, da psicologia e do serviço social. Perfeito. Porque certamente nós teríamos uns profissionais mais preparados, mais capacitados para fazer o trabalho. Algumas pessoas acham que o conselheiro tutelar é apenas para estar lá no conselho recebendo uma reclamação ou outra. Não é só esse o papel do conselho. O conselho requisita. E o que é requisitar? Não é um pedido. Requisição é uma ordem manifestamente legal. Então, se o delegado de polícia, ao receber um comunicado de um crime, não iniciou a investigação, o conselheiro tutelar pode requisitar ele que o faça. Boa. Se tem uma criança fora da escola e o diretor não quis fornecer a vaga, o conselheiro não vai pedir a vaga, Alisson. O conselheiro preparado, capacitado, ele vai requisitar. Requisitar é diferente. Eu me lembro quando estava no Conselho Tutelar, quando eu representei diretor de regional de ensino no Ministério Público, porque não forneceu o transporte escolar. E é um direito da criança. Eu me lembro quando representei diretor de hospital, porque não fez a consulta, não fez o atendimento. Então, nós precisamos, a sociedade precisa de conselheiros preparados e capacitados para saber exercer o seu papel, dentro daquilo que a lei lhe atribui. E o ECA entende que o conselheiro tutelar é autoridade. Tanto é assim que no artigo 236 do ECA diz que embaraçar a atuação de membro do Poder Judiciário, membro do Ministério Público e membro do Conselho Tutelar, no caso o conselheiro, é crime. É crime. Perfeito. Então nós precisamos desses conselheiros mais bem preparados. Doutor, conta pra gente quais são as maiores dificuldades ali que o senhor encontra na sua região. Eu confesso para vocês que antes de eu ir para o Conselho Tutelar, eu sou servidor público e eu não frequentava a escola pública, o posto de saúde, então eu tinha que a cidade era maravilhosa. Tinha aquele sonho, né, que a cidade era perfeita. Tá perfeito. Então, quando eu chego ao Conselho Tutelar, eu começo a perceber que existe diversos problemas, desde o básico, a falta de oportunidade de lazer, de um parquinho, a ausência de pediatras no hospital. E aí a gente percebe a falta de vagas, a falta de creche, e isso impacta em toda a sociedade.
Às vezes uma mãe consegue um emprego para receber um salário mínimo e meio, mas ela não tem com quem deixar o filho. E aí ela sai do mercado de trabalho. Isso é a pura verdade que a população brasileira está passando nesse momento. Então, as dificuldades que a sociedade enfrenta, na falta de vaga de escola, em Santa Maria, por exemplo, nós há mais de 10 anos nós não temos uma escola nova construída. E a população vai crescendo. Às vezes surgem bairros, como, por exemplo, Paranoá Parque, Total Vila em Santa Maria, que dizem que foram planejados. Mas planejados por quem? Cadê a delegacia? Cadê o posto de saúde? Cadê o hospital, a escola? A creche. Os equipamentos públicos não chegaram, Arthur. E então as crianças são aquelas que não têm voz. Infelizmente. A criança não consegue negociar na época de eleição que ela precisa de uma assistência. E a voz dessas crianças são os conselheiros tutelares. Perfeito. São verdadeiros heróis vestidos que estão todos os dias dando a cara a tapa, lutando em busca do melhor para a criança e para o adolescente. E muitas das vezes, Arthur, injustiçados pela sociedade, pelo governo. E em Brasília nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós não temos o vereador, não temos a prefeitura, então o conselheiro tutelar procura pouquíssimas vezes a administração. Pública para poder ter um suporte. Porque a administração não tem como dar essa assistência. Então, e tudo esbarra lá no conselho tutelar. É vaga em creche, é Bolsa Família, Violência, é violência, que é gritante, fome. é enorme A as questão do demandas tráfico que chegam. está usando nossas crianças. A questão do tráfico usando as crianças, e eu digo, quando fui conselheiro tutelar, eu atuei em alguns casos de crianças e adolescentes que gravaram cenas de sexo. Nossa. Essas cenas foram encaminhadas para determinadas pessoas e as pessoas depois efetuaram um pagamento e Nossa. exigiam que a adolescente fizesse nova prática. Novamente. Nova prática, porque diz que as cenas não ficaram corretas. Nossa, meu Deus. E aí chega para o conselho tutelar, eu na época, que a criança está adolescente, no caso, estava ameaçada pela situação e a gente precisou acionar o PPCAM, que é um programa de proteção às crianças e adolescentes ameaçados de morte. Nossa. Então, para a sociedade que fecha os olhos, Alisson, Arthur, imagina que essas coisas não acontecem. Vou dizer outro fato. Quando chegou para mim uma adolescente apreendida em Foz do Iguaçu, fazendo tráfico de drogas, que estudava num colégio em Santa Maria e morava em Santa Maria. Como que isso acontecia? O traficante alicia a adolescente, leva para lá, porque sabe naquela situação de que não vai ter a punição, vai ter uma impunidade, e utiliza ele para pagar um valor pequeno, e ele fica servindo de mula para fazer esse transporte. Doutor, eu sei que o senhor está falando de um tema muito polêmico, e esse tema chegou pra gente agora nos comentários, e eu preciso falar, né? Crianças e adolescentes e mulheres são 75% das vítimas do tráfico de pessoas apontados pelos dados do Disque 100. Nós temos um filme que é O Som da Liberdade, que está em todos os cartazes no Cinemark, aqui no Distrito Federal, e esse filme mostra a realidade do que acontece em todo o mundo. A gente sabe que isso acontece dentro do Distrito Federal. Infelizmente, são dados que não são divulgados. Eu falo isso porque a gente está buscando essa relação, a gente pesquisou, a gente foi atrás. Então, é um absurdo, porque onde mostra que houve, somente nesse ano, mais de 69 mil indícios. Isso mesmo, pessoal, 69 mil indícios de tráfico de pessoas em todo o Brasil. É uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. Existe como a gente barrar o que está acontecendo hoje em nosso país? Eu sou obrigado a dizer que esses números são infinitamente maiores do que são apresentados. Aqui em Brasília, que nós estamos num território relativamente pequeno, nós não temos um trabalho de coleta desses dados. Se você for hoje a qualquer conselho tutelar de Brasília, ele não tem lá um banco de dados de quantas denúncias são recebidas, de quantas crianças são desaparecidas. Coisa básica, né? Me parece, Alisson, que o Estado não tem interesse de mostrar a verdadeira realidade para o povo. E aí são números fictícios. São números assim que são criados. Eu fui conselheiro tutelar, fui policial civil e posso dizer, não existe uma coleta de dados oficiais a respeito disso.
O Arthur falou a respeito de fontes São indícios, né? Porque aqui eles falam de indícios. Somente nesse ano, 69 mil indícios de denúncias foram feitas. E aí tem outro dado que é mais alarmante. Eu tenho que deixar bem claro para quem está nos assistindo. São 397 mil violações de direitos humanos a crianças e adolescentes. Eu até me arrepio, porque isso é um absurdo. Brasil vivendo um mundo digital e a gente não consegue ter dados que a gente consiga mostrar para a população a realidade do que está acontecendo no nosso país. É um sentimento ímpar, porque assim, eu que sou pai, né, pai de 3, perdi um filho, hoje um anjo, mas eu sei hoje a dor disso. Eu vivi isso, eu sei que as pessoas vivem isso, as mães carentes vivem isso diariamente, a gente sente isso no coração, a gente vê várias famílias pedindo socorro, várias famílias pedindo ajuda pra gente, e a gente sem poder fazer nada. Falta o que para o Estado fazer e dar uma solução para essas pessoas? Porque são 400 mil violações de direito, pessoal. Perdão, são 397 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes. Arthur, volto a bater na tecla. Criança precisa ser prioridade. O que está escrito na lei precisa, de fato, se tornar efetivo pelo governo. Não basta só estar lá na Constituição, só estar lá no ECA. Precisa, de fato, ser prioridade. Vou lhe dizer, hoje, Arthur e Alisson, qualquer cidadão de Brasília que quiser fazer uma denúncia na Central de Direitos Humanos vai ter que ligar no Disque 100. Você sabe que o Disque 100 é em Brasília? Não. Fica lá na Bahia. Faça agora no seu celular. Se você conseguir falar com a Central de Direitos Humanos em menos de meia hora, é um milagre. Vamos fazer o seguinte, doutor, a gente tá ao vivo. Vamos tentar aqui, porque isso aqui é importante. Posso? Vamos colocar no ao vivo aqui, vamos tentar fazer? Isso. Olha, aqui, nós temos uma lei distrital, a 5294, que fala que o GDF deve ter uma central de 0800 para receber essas denúncias. Mas tentar. nós não temos. Estamos aqui ligando? Aqui. Para o Disque 100. Se você é uma Deixa eu aumentar. criança ou adolescente, tecle 0. Se você é uma pessoa idosa ou deseja realizar uma denúncia, tecle 1. Olha, gente, eles colocam um robô para falar com a criança. No Disque 100 é um robô. A criança ou adolescente ou idoso Passando um apuro, liga. tem que ligar e falar com o robô. Para o desaparecimento de uma pessoa, tecle 3. Até você ouvir a opção, a pessoa morreu. Boa tarde. Janaína, tudo bem? Nós estamos ao vivo aqui no programa Zona Política. A gente quer saber por que o primeiro atendimento é feito por um robô e não por uma pessoa, para um atendimento humanizado. Sim, o atendimento eletrônico, no caso, ele é feito para filtrar o atendimento. Então existe um atendimento eletrônico para filtrar, não é isso mesmo? Isso, exatamente. Perfeito, então. Janaína, era só isso que a gente queria saber. A gente está ao vivo aqui no programa Zona Política, tá? Nós vamos divulgar esse programa para mostrar como está sendo feito o atendimento do Disque 100. Tudo bem. Tá bom? Muito obrigado. Só isso mesmo. Nada. Agradeço a ligação. Boa tarde. Boa tarde. Ou seja, tem que filtrar uma ligação, falar com o robô, para depois ser atendido por um atendimento humanizado. Ou seja, Alisson, desculpa eu ter cortado sua linha de raciocínio. Pode falar aí o que você falou. Ou seja, tá sofrendo um abuso. Como que é que você falou aí? Aí até ouvir todas as opções, morreu. Gente, isso é um absurdo. Diz que tem, pelo menos do Distrito Federal, ele tem que ser feito por um atendimento humanizado. Lembrando, Arthur, esse Disque 100 que nós ligamos é da União. Essa central aqui é na Bahia. Então, depois o Conselho Tutelar vai receber a denúncia no e-mail para depois ir apurar. Então, entre esse lapso de tempo do Conselho receber e apurar, é uns 15 a 20 dias. Já aconteceu diversas atrocidades. No DF, nós não temos uma central 0800 para receber as denúncias de Disque 100 ou de direitos humanos, violação de direito de criança e adolescente. Eu acho que isso cabe uma lei, não cabe não? Aqui nós temos uma lei. A lei 5294 fala que é necessário esse sistema para receber, só que nós não temos.
Ou seja, não existe fiscalização. Tá na lei, mas E não existe. não foi. Tá não na existe. lei e não existe. Não É, existe. doutor, aí é complicado. Doutor, eu quero saber, desculpa ter te cortado, porque Não, que o isso. senhor tem um conhecimento incrível, sabe da lei, do ECA, foi votado praticamente o mais eleito, O né? mais votado, O mais né? votado, bem claro. E a gente precisa saber, conselheiro tutelar passa dificuldade hoje para atender as crianças e adolescentes? Falta estrutura? Tem que melhorar? O que precisa ser feito? O conselheiro tutelar hoje, na verdade, ele é um herói. Ele é um herói sem uma capa. Por um exemplo, o conselheiro tutelar hoje sai na madrugada com um veículo que não é blindado, que não tem estrutura, e entra num bairro tarde da noite para verificar uma denúncia. Aqui em Brasília já teve conselheiro tutelar alvejado, o veículo alvejado por bala, o conselheiro chegar para verificar uma denúncia. E aí, conselheiros também que, altas horas da noite, dirigindo esse veículo, bate o veículo, capota, o veículo não tem seguro. O veículo não tem seguro. Deus. Não tem seguro. Ele, acontecendo qualquer acidente desse, ele tem que custear. Ele tem que pagar a manutenção desse Nossa, veículo. Absurdo. No conselheiro tutelar, hoje, ele tem que fazer os registros, faz as anotações, ele tem que dirigir, ele tem que fazer a abordagem. No órgão conselho tutelar não tem uma pessoa chamada, esse é o motorista. Não tem alguém para conduzir a própria viatura. O conselheiro tutelar às vezes está com a criança transportando uma característica de emergência para o hospital, para o ML, para qualquer situação, ele não tem direito de usar uma faixa exclusiva. O veículo do conselho não utiliza. Ou seja, se a criança já tivesse sofrido abuso, o tempo de Engarrafamento. Engarrafamento ele não pode. Se ele passar por lá, eu conheço conselheiros tutelares no Gama, que tomaram mais de R$2.000 de multa porque ele utilizou a faixa do BRT para levar uma criança até a delegacia. Então, assim, o conselheiro hoje, ele luta contra o próprio Estado. O próprio Estado persegue o Dificulta, conselheiro. né? Por quê? Porque o conselheiro denuncia o Estado no Ministério Público, ele denuncia o Estado Entendi. em várias Tá situações. explicado, então. Então, muitas das vezes dá a impressão, Alisson, que o Estado não quer dar mais condições para o conselheiro trabalhar, porque ele vai fiscalizar mais ainda o Estado. Perfeito, doutor. É esclarecedor aqui os seus apontamentos. Agora eu quero falar contigo um pouco da sua campanha, como é que tá o seu trabalho. Ele não veio, Alisson. Você acha que... é? Eu que esqueci de te contar, meu aí querido. Você O me cara, esconde? deixa eu te falar, ele é um dos maiores mentores dessa campanha Agora de você conselho explicou, tutelar. Agora você me explicou. Ó, galera, doutor Isaquiel é um dos maiores mentores dessa campanha de conselho tutelar. Ele ajudou várias pessoas, está ajudando, né? Contando um pouco sobre sua história e falando as dificuldades. Ele passou desse patamar e tá agora Tá no outro lutando. patamar. E tá lutando pelos Perfeito, conselheiros. Perfeito. Podemos falar sim que ele é um guerreiro que tá lutando agora por essa categoria, que tá fazendo a revolução, porque novos conselheiros serão eleitos no dia 1º e nós precisamos entender que esses novos conselheiros precisam ter mentores sim, pessoas aporte, que já exato. têm conhecimento, Com certeza. como o senhor, para fazer a diferença. Ó, Bombando o chat. bombou, o telefone até tocou aqui, eu quero saber. O senhor já está à frente há muito tempo, com vários conselheiros cuidando. Qual que é a diferença dessa campanha para as outras campanhas que o senhor participou? O que a gente percebe? Existe a necessidade de ter uma renovação nos conselhos, porque tem um novo grupo de conselheiros chegando, e eu acredito que eles vão ser eleitos, que eles estão mais preparados, que eu digo, mais capacitados para exercer o seu papel. Mas, por outro lado, infelizmente, nós ainda temos muitas dificuldades. Desde o processo de escolha, que é tremendamente falho, né? Hoje está nas páginas policiais, infelizmente, tentativa de fraude no processo. Foi muito complicado, hein, doutor? E hoje saiu, né, uma matéria sobre Está isso. nas páginas policiais, algumas pessoas envolvidas, isso compromete muito a lisura do processo, né? Perfeito. Na fase de documentação, que era de responsabilidade exclusiva da banca, muitos colegas foram indeferidos e... Documento que foi enviado e disseram que não estava. Exatamente. Respondendo o pessoal aqui, vai. Então, hoje, nós temos que compreender o que está acontecendo com o processo e entender que tem pessoas mal intencionadas interferindo e prejudicando. Verdadeiramente, caso de polícia. Eu acredito que vai ter a punição devida para todos os envolvidos. Esperamos. E que a sociedade possa fazer a melhor escolha dos conselheiros. E são aqueles que estejam mais preparados. Quando eu decidi disputar a primeira eleição do conselho, eu entendi que o papel do conselho estava invertido.
O conselho tutelar precisa ser amigo da escola. Perfeito. Porque o processo de socialização começa na escola. Quando a criança sai de casa e vai para a escola nos primeiros anos de vida, 5 anos, 6 anos, ele começa a ser socializado. Então ele começa a seguir regras. Uniforme, horário de ir ao banheiro, horário do lanche, posição de sentar, ele começa a receber isso aí. E quando a criança está quebrando o padrão de comportamento, o primeiro lugar que ela dá sinal é na escola. Então eu digo que a escola é o termômetro do processo de socialização. E o conselheiro tem que estar perto para auxiliar a escola junto à família nesse momento. Porque a escola não pode exercer o papel de educar. O papel de educar é do papai e é da mamãe. Mas a escola percebe quando está tendo uma falha nessa educação. Embora sou analista da Secretaria de Educação, sou concursado. E eu posso dizer, embora os educadores da educação carreguem esse título de educador, mas o papel principal é do pai e da mãe. Verdade. Mas lá a escola percebe quando tem falha. Olha só o que eu vou dizer aqui, Arthur, Alisson, nenhum adolescente que está na unidade de internação chegou lá do dia para a noite. Todos eles deram um sinal primeiro na escola. Algum indício. Então, quando a escola notificou o pai, notificou o conselho tutelar, dava para ter tratado essa criança. Dava para ter tratado esse adolescente. Então, eu decidi ir para o conselho tutelar para ficar próximo da escola. Então, eu dava palestra nas escolas, eu acompanhava, a gente trabalhava na prevenção. Porque depois, tentar recuperar um adolescente Aí é muito difícil. Com certeza. Porque ele vai para a unidade de internação e ele volta, vem para o mesmo grupo que mexe com tráfico, que mexe com drogas. E aí fica nessa situação. Nesse ciclo. Então o conselho tutelar para mim foi um momento incrível da minha vida, Arthur. Eu quero agradecer o senhor. Esclarecedor. A gente está chegando bate-papo final. Foi um convite rápido, como eu fiz para o senhor, desse primeiro momento. Mas eu vou fazer o convite para o senhor ao vivo, porque é o seguinte... Vou fazer o convite para ela sim. A nossa secretária de Justiça está aqui no Zona Política e a gente quer saber como que vai ser nessa sexta-feira. Eu vou fazer o convite para a senhora e esse convite vai chegar para a senhora estar aqui sexta-feira com a gente ao vivo no Zona Política para falar um pouco sobre o Conselho Tutelar, como vai ser as eleições, a questão da segurança, a questão das urnas. Tudo isso a gente quer saber da senhora. Então esse convite é para a senhora. Marcela Passamani, o convite está feito pelo Zona Política para a senhora participar aqui do nosso podcast. E nesse dia eu gostaria muito que o senhor fizesse parte dessa mesa para a gente poder bater esse bate-papo junto aqui, bate-papo esclarecedor. Vamos tirar dúvidas ao vivo. Se ela não puder vir, que ela mande um representante, que ela possa fazer alguém a vir sentar nessa mesa do Zona Política. Arthur, mais uma vez me sinto honrado pelo convite e digo mais. A secretária Marcela Passamani tem feito um excelente trabalho na frente da Secretaria de Justiça. É importante frisar que antes nós tínhamos 2 secretarias, a Secretaria de Justiça e a Secretaria da Criança. Perfeito. A Secretaria da Criança foi recepcionada pela Secretaria de Justiça. E a secretária Marcela Passamani conseguiu, durante a sua gestão, construir diversos conselhos tutelares, dando melhor infraestrutura. Com certeza. Eu lembro que quando ela assumiu a secretaria, tinha conselhos tutelares que não tinha um veículo, às vezes, para acompanhar. Então, já destaco aqui, de antemão, faço questão de estar aqui presente, mas que a secretária Marcela Passamani tem feito um excelente trabalho. Claro que diante de mais de 20 anos de descaso, ainda existem inúmeras coisas para serem feitas. Hoje podia, claro. Mas que ela tem tido um avanço gradativo, Alisson e Arthur, e isso é perceptível e eu faço questão de reconhecer por onde eu passo. Secretária, o convite está feito, nós esperamos a senhora aqui nessa sexta-feira para a senhora falar um pouco como que foi esses últimos dias de campanha aí, como que será neste domingo e a questão da apuração. A população está ciente, a Zona Política fez 2 semanas somente falando de Conselho Tutelar e o espaço é da senhora aqui. Se a senhora não puder, mande um representante, deixe aqui à vontade, nosso telefone está disponível para a senhora falar conosco. Queria que o senhor deixasse um abraço final, um beijo, um carinho, uma mensagem para quem Uma dica para os candidatos. conselheiros. Então, eu desejo boa sorte aos conselheiros que estão nesse processo. Eu digo que a causa é nobre e se faz necessário todo esforço, toda dedicação. Foque principal no que você pode apresentar de melhoria para a sociedade. Apresente suas propostas com clareza, com objetividade, seja específico e que você possa desenvolver um excelente trabalho já no Conselho Tutelar. Boa sorte a todos. Bombando aqui e eu preciso despedir de todos vocês. Deixe seu comentário, curta, compartilhe, Quero que vocês acompanhem o próximo episódio inédito. Vai ser com o Instituto Onda do Sorriso, que vai falar um pouco sobre o seu trabalho, seus projetos sociais que está fazendo conosco
aqui em todo o Distrito Federal, e eu posso falar que é um instituto ímpar, fazendo a diferença por onde passa. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau, fique com Deus e até a próxima. Valeu! Um abraço.